você tá? Sério? Queria que você me respondesse como é que você está se sentindo. Escreve aqui nos comentários. Você não tem a sensação de que envelheceu em 5 anos neste 2022? Eu, por exemplo, às vezes tenho a sensação de que envelheci 10 anos nesses últimos 4 anos. Foi muito difícil, tem sido muito difícil e nada indica de que no ano que vem vai dar para relaxar. O próximo governo tem prometido, desde durante a campanha, fazer a sua parte para restaurar a nossa democracia que está tão debilitada. O presidente eleito tem falado em pacificar o país, mas a gente sabe que tem uma parte muito ruidosa que não quer paz. Esse bolsonarismo que a gente passou a conhecer, ou algo que derive desse bolsonarismo, vai continuar muito vivo, a gente sabe disso. O fato é que a gente não tem noção do tamanho do estrago na nossa democracia. A gente vai precisar de tempo para conhecer as nuances desse rastro de destruição que foi causada pelo Jair Bolsonaro. E eu não estou me referindo a indicadores econômicos e sociais que nos mostraram retrocesso, estagnação, muita incompetência. Esses dados estão aí. Desde algum tempo estão muito acessíveis e revelam uma parte da devastação civilizatória no país. O que eu estou falando é sobre as profundas sequelas emocionais que vão ser deixadas pelo bolsonarismo na sociedade brasileira. O atual governo alimentou nos últimos 4 anos um clima constante de muita arruaça. Não houve um dia de tranquilidade desde que o Bolsonaro assumiu o poder. E o que aconteceu nesse tempo é que a gente se tornou um povo mais triste, mais ansioso, mais cansado, muito refém de uma gestão que foi caótica e antidemocrática. A gente teve uma pausa agora com a Copa do Mundo, com os jogos, com esse sentimento de gostar de novo do país, de torcer pela seleção. Eu falei para vocês que eu faria esse passo, que eu abraçaria a nossa seleção, as nossas bandeiras, que seria o primeiro movimento para tentar resgatar o que a gente perdeu nesses 4 anos desse governo. E o que eu venho falando, já falei na mesa do meio, e eu imagino de verdade que no futuro próximo os estudiosos vão diagnosticar o brasileiro com estresse pós-traumático. O que é esse estresse pós-traumático? É aquele tipo de choque que é causado em quem enfrenta guerras, assaltos, violência sexual. Claro, isso no maior ou no menor nível. Mas a gente não está falando de 10 ou de 50 pessoas. A gente está falando de um estrago causado em milhões de cidadãos. Experimenta conversar com qualquer pessoa que não faça arminha com a mão. Gente, é um surto coletivo de taquicardia, dificuldade para dormir, pesadelo, ansiedade, ataque de raiva, medo, abuso de álcool, uso de drogas legais ou não. Se tem algo que faz a economia bombar, é a venda de Rivotril. A gente fala um pouco brincando sobre isso, mas isso é muito sério. E a impressão que eu tenho é que a gente nunca mais vai ser o mesmo. A gente envelheceu uma década aí nos últimos 4 anos. O bolsonarismo arruinou anos valiosos, talvez os últimos anos de vida de muita gente. Eu quero trazer um dado aqui para vocês verem que não é exagero, que é um dado da Organização Mundial da Saúde, que mostra o Brasil como o país com mais casos de ansiedade. E isso, claro, piorou no período agudo da pandemia, muito por causa dessa gestão caótica que a gente viveu, com um presidente insensível com as mortes, que deixou a maioria de nós com uma sensação de deriva, de estar à deriva, né? Sem alguém nos dando um norte de como agir. Em 2021, para vocês terem uma ideia, tem alguns dados do Ministério da Saúde que mostraram que, em média, 11% dos brasileiros tiveram diagnóstico médico de depressão. É mais do que o dobro da média mundial. Tem alguma coisa muito errada por aí, gente. Por isso, eu falo nessa coisa do transtorno coletivo, porque todos nós fomos afetados de alguma forma pela gestão de Jair Bolsonaro. Me impressiona ainda que alguém considerasse alguma coisa dentro da normalidade, como ele falou tantas vezes. As vidas negligenciadas na pandemia, as relações familiares que foram destruídas, a nossa democracia aí cambaleante. E uma coisa que tem acontecido cada vez mais, a selvageria nas redes sociais.
além de violência e morte no nosso cotidiano. E essa conta vai chegar aos responsáveis. Bom, eu espero que chegue. Como a gente imaginou lá atrás, antes da eleição, o Bolsonaro não foi reeleito. Mas é difícil saber quando, de fato, a gente vai conseguir virar essa página da história. O que há de mais nefasto no bolsonarismo continua vivo. Ao menos por um bom tempo ele vai continuar vivo. E as marcas dessa incivilidade que a gente viveu vão continuar tendo algum efeito na saúde mental coletiva. É disso que a gente precisa cuidar agora, da nossa saúde mental. Nem todo mundo consegue tirar férias nessa época do ano, mas o que tem acontecido é que muita gente tem virado anos e anos sem fazer uma pausa necessária. Eu tenho feito isso. E essa conta também chega, porque acaba agravando, mostra que acaba agravando todos os sintomas que estavam ali já latentes. Eu li recentemente que 70% das pessoas precisam de pelo menos uma semana para conseguir esquecer a rotina de trabalho. As outras 30% precisam de 2 semanas ou mais para conseguir mudar a programação mental, a gente conseguir virar essa chavinha. Só depois disso é que as férias começam. Já parou para pensar nisso? Tem uma outra coisa muito interessante que os especialistas apontam, que o tempo necessário para esquecer o trabalho, claro, varia de acordo com outros fatores como o nível de educação e sexo. As mulheres, por exemplo, têm mais dificuldade em se desligar do trabalho do que os homens. Mas essa informação não precisa nem ser especialista para saber. A gente, nós mulheres, a gente tira férias e, às vezes, a jornada de continuar cuidando da casa, dos filhos, da programação das férias, ela continua presente. Uma coisa que, às vezes, a gente faz é que programa tantas coisas nas férias que a gente não consegue desligar, porque a gente está sempre preocupado com a próxima atividade, com o próximo passeio, com o próximo restaurante, o que a gente vai fazer à noite. Não dá. Pela primeira vez num tempão, gente, mais de 8 anos, eu tô tirando férias nesse mês de dezembro. Se você estiver assistindo esse vídeo, eu espero estar numa rede lendo alguma coisa prazerosa que não sejam as notícias, né? Que a gente acaba se envenenando um pouco de tanta notícia que a gente lê. Então, para se olhar nesse momento, para ver como é que tá a sua cabeça, seu coração, o seu corpo. Nosso corpo começa a dar um monte de sinais de que as coisas não estão indo bem, né? Falta de sono, nervosismo, todas aquelas coisas que eu falei ali. E se você conseguir, agora no final do ano, dar uma parada, dar uma resetada e começar tudo de novo, ficar com a cabeça mais tranquila, ter tempo, inclusive, para ler, para se distrair, para ver séries, eu quero dividir com vocês 2 dicas de leitura. A primeira é um livro que tem me feito repensar a minha relação com o trabalho e a importância de cuidar ainda mais da minha saúde mental. O livro tem um título meio bobo, bem autoajuda, se chama 100% Mais Feliz, é do jornalista Dan Harris. O jornalista é um cara famoso da emissora de televisão norte-americana ABC, que sofreu um ataque de pânico ao vivo diante de 5 milhões de pessoas. Eu já tive crises de pânico, nenhuma na frente de milhões de pessoas, e mesmo assim foi uma das piores sensações que eu tive na minha vida. Esse colapso que o Dan Harris teve foi fruto de uma longa fase em que o jornalista agiu de uma forma automática e impulsiva, em um momento da vida dele onde ele apenas pensava em progredir na carreira, viver aventuras a qualquer custo, inclusive da saúde. Para muitos de nós, não é uma questão de ambição e de viver muitas aventuras no trabalho. Às vezes é só o volume de trabalho, o grau de comprometimento, o estresse provocado pela profissão. Eu conheço muita gente que está assim, por um fio. E o que o Dan Harris fez foi aproveitar um momento muito difícil e, como ele mesmo disse, embarcar numa outra aventura. Uma aventura interior da meditação. Eu sei que nesse momento você deve estar pensando, meditação, ai que coisa chata, isso não é para mim, não funciona e tal. Eu muitas vezes pensei sobre isso, mas eu tenho tentado
Eu não estou nesse estágio ainda, mas por isso, inclusive, que eu resolvi ler esse livro. O livro é sobre essa história, a descoberta de uma forma de ser mais feliz. Eu estou muito decidida a fazer de 2023 um ano de mais conexão comigo mesma, de entender os meus limites, de sair das redes sociais, coisa que eu já fiz, e tá mais ligada ao momento, às pessoas. Será que funciona? No ano que vem eu conto para vocês. E eu tenho mais uma dica, que não tem nada a ver com isso. É um livro que eu adorei, é um livro que eu já li, que se chama A História Secreta da Mulher Maravilha. Eu não sei se você sabe, mas essa personagem surgiu nos Estados Unidos em 1940 e é uma personagem que já nasceu feminista num momento em que os direitos das mulheres estavam lá começando a ser conquistados. Nesse livro, escrito por Jill Lepore, professora de História Americana na Universidade de Harvard, o protagonismo da heroína é dividido com o seu criador, o psicólogo William Moulton Marston, que é um sujeito esquisitão, mas muito fascinante. O Marston, que pensou em suicídio aos 18 anos, deve muito a sua salvação ao encontro que ele teve com o George Herbert Palmer, que é professor de filosofia e viúvo de uma figura muito importante, que é Emmeline Parkhurst. Eu não sei se eu estou falando o nome dela certo, mas ela é um dos maiores nomes do movimento sufragista americano. E essa ligação com o feminismo fez nascer a Mulher Maravilha 3 décadas depois, durante a Segunda Guerra Mundial. Era um momento propício para o surgimento de uma mulher forte, independente, capaz de salvar o mundo, quando os homens estavam lá lutando fora do país e acabaram abrindo espaço para a emancipação feminina. No processo de criação dos superpoderes da Mulher Maravilha, o Marston se inspirou em coisas da sua própria vivência. O laço da verdade veio do detector de mentiras, por exemplo. Tem uma outra coisa curiosa. Ele viveu um triângulo amoroso muito antes do mundo falar em poliamor, e uma das suas mulheres usava braceletes. O livro narra a evolução nas histórias em quadrinhos. As roupas encurtaram, houve perda dos poderes nos anos 1960, lá na efervescência da Revolução Sexual, até a Mulher Maravilha ser resgatada uma década depois, pela jornalista e ativista Gloria Steinem, para voltar a ser a heroína feminista que ela sempre foi. Nos anos 1970 e 1980, o movimento feminista travou. Foi uma época em que começa um embate entre feministas radicais e liberais, um fenômeno conhecido por trashing. E uma coisa que a gente vê se repetir hoje, por exemplo, inclusive no Brasil. A Mulher Maravilha ainda passou por muitas transformações visuais nas décadas seguintes, sempre seguindo o que era ditado pela opinião pública. Mais músculos, mais decotes, menos roupa, mais mulher objeto, menos heroína, até perceberem que o mundo precisa de mais mulheres poderosas do que de tchutchucas. Eu fico por aqui, seguindo de férias, mas na semana que vem tem mais vídeo aqui no meio. Um beijo e se cuida.